Hoje, excepcionalmente, sim. Ah, entendi. Já estamos liberados aqui, galera. Eu vou botar para gravar e vou liberar o pessoal já, tá? Bom evento para vocês aí. Beleza. Vamos Valeu. dar 2 minutinhos para a galera entrando aí. Vamos lá, a galera tá entrando aí. Vamos chegando. Hoje todo mundo vai entrar aqui junto com a gente, então vai poder fazer pergunta no chat. A gente vai dando as boas-vindas aí para todo mundo. A gente está fazendo hoje aí um formato que não é um webinar, né? Então tá todo mundo aqui dentro da sala, mas a gente vai controlando aqui microfone e câmera de vocês. O chat vai ficar disponível aí para quem quiser fazer pergunta. E a gente vai dar mais só uns 2, 3 minutinhos aí, que a galera está entrando. De antemão, já sejam todos muito bem-vindos. A gente está iniciando esse talk aqui da terça-feira para desmistificar um pouco questões de VC e questões jurídicas relacionadas ao processo de toda a esteira de startups, né? Mas vamos dar um tempinho aí para a galera entrando e eu faço as introduções daqui a 2 minutinhos. Galera que está por aí já, se puder botar no chat só se está ok, se está ouvindo bem, se está tudo ok aí, só para a gente já confirmar isso enquanto tá mais 2 minutinhos okay. Tranquilo. Quem tá falando é a Carolina. Beleza, Carolina, obrigado. Imagina. É só o tempo que o pessoal vai chegando aí. Tá gente conectando ainda, vamos dar mais 1 minutinho e a gente começa. Vamos manter as câmeras e os microfones fechados, pessoal, por favor. Boa. E aí, para quem não souber, quem estiver no computador aí no Zoom, no canto superior direito você controla o que você vê, né? Se você vê o quadrado de todo mundo, se você vê só quem está falando. Então, aí você pode fazer essa configuração aí para não precisar ver o quadradinho de todo mundo e ver só quem está falando, se achar necessário, se achar confortável. Vamos iniciando aqui, pessoal. A gente vai fazendo as apresentações aqui. O tempo que o resto do pessoal vai entrando, tem gente ainda conectando aí, mas já dá para a gente ir iniciando para respeitar o horário de todo mundo. A gente agradece, eu agradeço aqui em nome de todo o ecossistema, mas em nome da Cotidiano, a galera que está aqui para acompanhar essa nossa estreia, né? Henricão e Froy já estão aí fazendo os talks na quarta e na sexta-feira, ao final a gente vai reforçar esse convite. Eu estou unindo forças aí com a Cotidiano, retomando um projeto que é o direito de startups na prática, agora trazendo nessa nova modelagem de troca de ideia, de conversação com empreendedores, com VCs, com investidores, para desmistificar aí questão de VC, questão de toda a jornada empreendedora no mundo das startups. Então, aqui a ideia é que eu faça apenas uma mediação e deixar aqui o Lisita e o Furlan falarem que são 2 dos grandes empreendedores aqui do ecossistema de startups de Brasília que já passaram por captação, estão passando por rodada, então eu vou apertar eles um pouco aqui para entender a experiência deles, para que eles contem um pouquinho dos segredos das indústrias de VC, do lado do empreendedor, e a gente vai desmistificando aí essa jornada. Vou pedir para eles se apresentarem um pouco das empresas e das fases que estão também, se já captaram, se estão captando, qual rodada que estão. Claro, com
as informações que eles podem passar, a gente sabe que é informação que eles não podem passar. Então, vamos começar aí pelo Furlan, depois já passa direto para o Lisita. Se apresentem aí, galera, e contem um pouco das empresas também. Pô, legal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Furlan, sou CEO, cofundador da Configure. Eu comecei, na verdade, eu digo que eu caí de paraquedas no mundo do empreendedorismo. Então, eu comecei como técnico, então aprendi a programar tinha uns 15 anos. Aí comecei a trabalhar na área de tecnologia em 2004. Então, trabalhei com desenvolvimento, infraestrutura, segurança, automação. Fiz faculdade na área. E em 2010 que eu decidi abrir minha primeira startup. Não era uma startup técnica, efetivamente, era focada em eventos. Ela operou por 3 anos, era um marketplace. A gente passou por investimento anjo naquela época, nessa primeira empresa. A gente levantou investimento anjo em 2011, 2012, alguma coisa assim. Acho que foi 2012. E aí depois, enfim, mesmo com o investimento anjo, a gente acabou encerrando a operação em 2013, voltei para o mercado, e daí no final de 2013, finalzinho, assim, começo de 2014 quase, eu acabei abrindo a Configure, que é a empresa na qual eu tenho hoje, junto com o Felipe, que é meu sócio. O objetivo da Configure, na prática, é democratizar a infraestrutura em cloud para micro e pequenas empresas. A gente viu que cloud era uma coisa que só grandes corporações usavam, porque depende de ou conhecimento técnico ou grande capacidade de investimento. A gente acabou decidindo criar a Configure, que é uma plataforma onde os robôs gerenciam a nuvem para as empresas, então elas não precisam nem de conhecimento e nem de grande quantidade de capital. Então, na prática, a gente permite que elas tenham a mesma qualidade técnica que grandes corporações, mas pagando menos. E estou na Configure até hoje, né, como CEO, e o Felipe também. Hoje o Felipe é nosso COO. A gente já tem um time hoje bem mais robusto, está chegando aí 25 pessoas. Ao longo desse tempo, a gente participou de Startup Brasil em 2014, foi acelerado pela 21-212, depois pela Cotidiano lá em 2017, se eu não me engano. Fechamos nosso primeiro round de investimento em 2017. A gente sempre gostou de fechar round de investimento break-evado, né? Então, já tendo um faturamento acima dos custos da empresa. Então, a gente sempre gostou de estar numa posição confortável para discutir investimento. Então, a gente sempre break-evou, pegou investimento, usou esse investimento para crescer a companhia, break-evar de novo e pegar investimento de novo. Então, lá em 2017, quando a gente pegou o primeiro investimento, a gente tinha uns 250 clientes, mais ou menos. E a gente está agora fechando o nosso segundo round de investimento, também break-evado, já na casa dos milhares de clientes, de algumas milhares de clientes. E a gente está bem no finalzinho, assim, no final da etapa, assim. Então, é um pouquinho da nossa jornada. E a ideia é que esse investimento hoje é um investimento que é puramente comercial, que a gente cria essa base de clientes e consiga chegar mais rápido em alguns objetivos que sozinhos, né, break-evados, a gente demoraria muito mais tempo para atingir. Acho que é um pouco disso. Então, aqui para contar o que a gente já passou, de bom, de ruim, que tiverem de dúvida, estou à disposição também. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Lisita, eu sou o CEO e um dos fundadores da Origem. A Origem é uma startup de motos elétricas. A gente projeta, fabrica e comercializa motos elétricas para uso profissional. Então, para empresas e pessoas que utilizam as motocicletas como ferramenta de trabalho. Tá? A gente começou a empresa em 2017, a gente já teve várias rodadas de investimento. Então, em 2017, a gente começou com capital próprio dos 3 fundadores. Em 2018, a gente recebeu um primeiro capital de terceiros, né, que foi um investidor anjo, uma pessoa física que colocou R$200 mil na empresa para a gente poder fabricar o primeiro protótipo e cumprir as etapas de homologação no Inmetro e no Denatran, que são requisitos para a gente poder colocar motos emplacadas na rua. Em 2018 foi um investimento anjo. Em 2019, no ano passado, a gente fez uma rodada com amigos e familiares, né, chamada no jargão aí do mundo de Venture Capital como Family and Friends, em que a gente levantou quase R$900 mil, com pouco mais de 40 investidores,
pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas. Aí, nessa rodada que a Cotidiano, a aceleradora, entrou no cap table da Origem, e que o Saulo também, que está fazendo esse evento hoje para a gente, virou nosso investidor também. No final do ano passado, no mês de novembro, a gente decidiu acelerar a nossa velocidade de captação e a gente lançou uma rodada pública, né? Então, é o famoso crowd equity, ou crowdfunding, em que, do mesmo jeito que a gente fez a rodada com amigos e familiares, a gente pegou o mesmo contrato, as mesmas condições, e a gente lançou em uma plataforma chamada Start Me Up, ou SMU Investimentos. A gente provavelmente vai poder detalhar um pouquinho mais sobre essa rodada daqui a pouco, mas a ideia é que, ao invés de eu ter que falar com uma pessoa de cada vez, né, e apresentar empresas, tudo isso, a gente faz através de uma plataforma, que é um marketplace, em que startups podem anunciar investimentos, né? E, por último, nesse ano, a gente, pela primeira vez, está recebendo capital de um fundo profissional de Venture Capital. Infelizmente, eu não vou poder falar o nome do fundo ainda, né? A gente está na fase final de assinatura do contrato. Provavelmente, daqui a poucos dias, talvez umas 2 semanas, a gente já possa publicar aí quem que é o fundo e todos os termos do contrato, mas o que eu puder dar de informação aí, eu vou passar para vocês. Contem comigo para poder ajudar vocês nessa jornada. Eu acho que alguém perguntou aqui, o nome da minha startup é Origem, tá? Vamos lá. Legal, maravilha. A gente sabe aí, o Diogo e o Furlan, que tem essas questões de confidencialidade, mas a ideia, como eu falei aqui no começo, é que a gente dê uma desmistificada em alguns assuntos, traga uma leveza para esse assunto que às vezes ele é encarado como muito árido, assim, muito pesado, né? Você junta jargão de venture capital com jargão jurídico e isso acaba deixando as coisas muito pesadas. Algumas coisas realmente são complexas, mas outras coisas nem tanto. A gente vai ter a oportunidade aqui justamente de desmistificar isso. Eu queria para a gente até entender o funcionamento, aí perguntar para ti, Diogo, que está também passando nesse momento agora, que assim, normalmente você chega, um fundo de venture capital chega até você chega até um fundo de venture capital, isso é um namoro, né? Vocês mandam proposta, eles mandam proposta, tem demo day, tem site, etc e tal, mas na hora de formalizar um certo interesse, a gente tem term sheet, tem due diligence, depois tem o contrato, tem sign, tem close. Conta para a gente como que é um pouquinho dessa jornada aí, o que significa cada um desses termos. Beleza, vamos lá. Acho que é importante começar dizendo o seguinte: apesar de a gente ter passado por muitas rodadas já aqui na Origem, essa é a primeira que a gente está fazendo com o Venture Capital. E por mais que você estude, vá nos livros, peça ajuda para outras pessoas, assista um vídeo no YouTube, esse tipo de coisa, você só aprende a fazer de fato na prática. Então, você pode ter todo o preparo do mundo, que você sempre vai cometer erros, você sempre vai ser pego de surpresa por alguma coisa aqui e outra ali, tá? Então, já queria colocar na frente que na próxima rodada que a Origem for fazer com o Venture Capital, vai ter muita coisa diferente da rodada que a gente fez agora, né? Então, vai ser algo muito mais estruturado, eu espero que seja muito mais compacto e muito mais rápido do que o que a gente fez até agora. Então, no começo acho que de qualquer startup, principalmente se for a primeira startup dos fundadores, a figura do investidor é algo meio místico, meio mítico, né? Que a gente fica procurando os investidores, mas não sabe exatamente o que os investidores estão procurando, quem são eles, a gente não tem os jargões, os vocabulários desse micro-universo, então fica sempre muito no campo da imaginação, como é que vai ser esse encontro, esse trabalho e tal. Então, a Origem participou de alguns eventos de startups, tipo eventos promovidos pelo Sebrae, Startup Summit, Demo Days, várias coisas dessas. Sempre tem um investidor ou outro, ou na plateia, ou na parte do júri, né, se for em algum formato de competição. Então, você acaba tendo um primeiro contato ali. A gente, em alguns desses eventos, conseguiu ter algum tipo de engajamento com investidores, e aí começa esse namoro que o Saulo, né, que você comentou, Saulo, que aí você troca um e-mail, manda um pitch deck, troca umas figurinhas no WhatsApp, coisas assim, e aí os investidores têm uma posição muito confortável, isso é prerrogativa deles na prática, pelo menos aqui no Brasil,
de poderem ir dando um pouquinho de corda de cada vez. Então, o cara faz algumas perguntas, some um pouquinho, aparece 1 ou 2 semanas depois, e aí, sumido, como é que tá? Vamos falar de novo, me conta as novidades. Então, aqui é bem comum que eles possam ir acompanhando e ditando a velocidade, muito mais pela comodidade e pela própria pressa do investidor do que, de fato, pela necessidade de capital da startup, né? Então, a gente foi, eu acho que pela primeira vez, abordado, de fato, por investidores, né? E aí que tinham interesse, porque viram a nossa apresentação, o nosso pitch, no Demo Day da Cotidiano, no ano passado, em agosto, se eu não me engano, agosto ou julho. E aí, nesse evento, a gente conseguiu iniciar um relacionamento com pelo menos 3 grupos que demonstraram algum interesse de fato. E aí é exatamente esse processo bem longo. Assim, todo mundo fala que é rápido, todo mundo fala que não quer perder o tempo dos fundadores, que é pró-empreendedor, que entende as dores e que o empreendedor tem que estar focado na operação e no comercial e tal. Mas na prática a gente sempre acaba gastando um pouquinho mais de tempo. Desculpa, gente, tem um gatinho aqui que está doido para participar. E aí tem gente que os investidores acabam, na prática, mesmo que não seja a intenção deles, gastando um pouquinho mais de tempo e esforço do que as duas partes gostariam, né? Bom, dito isso, a gente, então, prosseguiu na conversa com esses 3 fundos, a gente foi aprofundando, a gente recebeu a visita deles, a gente começou a discutir alguns termos de investimento, até que no começo desse ano a gente assinou um term sheet, que na prática é um pré-contrato, que dita quais são as condições principais para o investimento a ser realizado após uma due diligence, né? Ou após uma fase em que o fundo vai fazer uma auditoria, geralmente ela é jurídica, contábil e, de certa forma, estratégica, sobre a empresa, né? Então, tentando descrever um pouco melhor o ritual. Você conhece o investidor ou fazendo um cold call, né? Entra no site do cara, preenche um formulário e torce para ele te ligar de volta, ou alguém te apresenta para o investidor, ou você vai num evento de startup, ou você faz um pitch, um demo day, alguma coisa nesse sentido, e aí você consegue algum tipo de engajamento. Começam as conversas, você manda o material da empresa, manda uma planilha, o cara começa a fazer algumas perguntas bem complicadas sobre competição, mercado, crescimento, essas coisas todas. Geralmente, se é a primeira vez que você está fazendo uma startup, você não vai ter resposta para todas essas perguntas, principalmente se você tiver num nível de maturidade, vamos colocar mais no começo, né? Se você está procurando ali um investimento anjo, um seed, alguma coisa assim. Então, se você conseguir cumprir essas etapas, ou dar as respostas que o investidor está procurando, ou conseguir construir as respostas que o investidor está procurando, aí você segue para o term sheet. Term sheet costuma ser a primeira grande surpresa para um empreendedor, né? E aí, por favor, Arthur, Saulo, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Porque nessa hora... Vai tocando aí, Diogo. E se o Arthur tiver alguma visão que ele queira colocar, fica à vontade. Mas tá bem didático, inclusive. Beleza. Tá bom. Segue aí. Bom, por que eu digo que o term sheet foi uma surpresa, pelo menos para mim, e eu tenho alguns colegas que são fundadores também e que compartilham desse entendimento. Você estuda sobre investidores, estuda sobre o mercado de venture capital, só que geralmente você não estuda o que é um term sheet, quais são os termos dele, até ele chegar para você. Então, é um documento em inglês, tem um vocabulário todo específico, um monte de coisa que você não sabe nem traduzir, muito menos entender o impacto disso para a sua empresa no longo prazo. Aí que entra um cara como o Saulo, e aí eu recomendo para todo mundo, contrate ou dê algum jeito de recrutar um advogado de sua confiança, que seja especialista em startups, tá? Isso é muito importante frisar. Eu não estou fazendo jabá para o Saulo, estou falando por experiência própria. Essa hora não dá para contratar o primo do colega, o amigo, a sua tia que fez direito, nada disso. Tem que ser alguém especialista no assunto para você entender o que aquela cláusula daquele tamanhozinho escrita em inglês lá no term sheet, na prática vai representar para a governança e para os direitos políticos da sua empresa 5, 10 anos depois, tá? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Então, nessa hora, a gente tomou o susto e falou assim, opa, a gente não está entendendo nada disso aqui. A gente parou, estudou o que é um term sheet, aí a gente tinha condições de fato, entrar em negociação com o fundo. E aí, eu só recebi um term sheet na vida, mas pelo que eu pude perceber dos estudos, eu imagino que isso é um padrão
da maioria dos fundos, tá? Eles colocam algumas cláusulas adicionais do que eles consideram como mínimo para poder realizar um investimento, e aí, na fase de negociação eles já sabem quais são as cláusulas que eles podem tirar e quais são as cláusulas que seria legal se eles tivessem, se passar, passou, tá? Então, tem essa fase de negociação. O que o term sheet diz, então? Né? Em poucas palavras. Esse fundo tem interesse em investir nessa startup. O fundo tem interesse em colocar tantos milhões de dólares, apesar do investimento ser feito no Brasil, geralmente o valor está em dólar, por uma participação de tal tamanho na empresa. Será realizada uma diligência, geralmente tem um prazo, e após essa diligência, se for do interesse do fundo, vai ser feito um contrato de investimento. O contrato de investimento vai ter todas as condições para esse investimento e tem que incluir pelo menos esses direitos, esses deveres e essas coisas aqui. Então, ele já é um pré-contrato e tem um conjunto de coisas que deve participar do contrato final também. Né, Diogo? É um esqueleto também, resumo, né? geralmente resumido, né? Isso, obrigado, Arthur. Um term sheet bom não costuma ter mais do que 2, 3 páginas, quando muito, mas ele já dita quais são os termos, né? E como é que é a dinâmica desse relacionamento entre investidor e empresa. Então, depois disso, você assina o term sheet, né, se for o caso, passa pela diligência. O prazo da diligência geralmente não é cumprido, e aí sempre tem culpa das 5 partes envolvidas. Por que eu digo 5? Porque tem o investidor, tem a empresa, tem o pessoal que está fazendo a diligência jurídica, tem o pessoal que está fazendo a diligência contábil e tem pelo menos o advogado do lado de cá. Então, minimamente, você vai ter pelo menos esse conjunto aí de 5 partes fazendo a avaliação. Se for uma rodada que tem um investimento conjunto, então tem um investidor principal e outros co-investidores, aí tem mais partes envolvidas ainda, então o processo acaba se tornando mais, eu diria, moroso, né? Porque é mais gente para revisar os documentos, para discutir, para ter que explicar, esse tipo de coisa. Então, envolve muitas calls, documento para lá e para cá, controle de alteração ligado no Word, explica isso, briga naquilo, discute, negocia e tal. Idealmente, se o term sheet for excelente e a diligência correr bem, na hora que você chega no contrato de investimento, não tem muita negociação. O que você vai fazer é simplesmente reescrever algumas cláusulas para que fique o português e o juridiquês mais adequado, né? Para que não tenha interpretação dupla, ambiguidade, essas coisas. No nosso caso, teve um pouquinho de negociação ainda, por conta de coisas que foram ditas no term sheet, que a gente veio tentando trabalhar e adequar para a realidade da empresa. No final, as duas partes tiveram que flexibilizar, tanto a gente quanto os investidores, e a gente chegou num contrato que eu acho que foi excelente, de novo, para as duas partes, tá? Então, o que eu posso comentar até agora, né, até o momento da jornada que eu cheguei é esse. Daqui para frente, a gente vai fazer, possivelmente no ano que vem ou no ano seguinte, uma rodada de investimento série A, e aí as diferenças que eu espero conseguir implementar nessa próxima rodada são as seguintes. Ao invés da gente ficar meio que torcendo para um investidor ter interesse na empresa, a gente vai fazer um roadshow. Então, na verdade, junto com os investidores atuais, a gente convoca vários dos investidores do mercado. Basicamente, todos estão em São Paulo. Talvez alguns dos Estados Unidos, alguns da Europa, mas os principais que têm uma tese. Todo mundo entende que é tese ou vale a pena explicar agora? Eu acho que o pessoal sabe, Diogo, senão a gente também vai estender muito. Beleza. Então, procurando investidores que tenham uma tese adequada com o que a Origem está buscando e está oferecendo, e aí a gente tenta compactar para um período de uma semana, conversar com todo mundo, discutir com todo mundo, e nessa primeira semana já ter o term sheet assinado, já ter o tamanho da rodada, já ter as discussões de quem vai entrar com quanto, quem vai participar, quem está dentro, quem está fora, e aí rapidamente fazer a due diligence, e aí sim, no prazo de 30 dias, assumindo que eu já vou ter tudo preparado antes, para, de fato, na próxima vez que a gente for fazer essa rodada, a gente conseguir, entre o roadshow e a grana na conta, fazer em 60, 90 dias no máximo. Então, é isso que a gente está pretendendo fazer da próxima vez. Legal. O Diogo deu uma aula aí para a gente, muito bom.
Eu vou contratar o Diogo para explicar essas coisas para meus clientes agora, porque ele manda bem demais. Furlan, tu quer acrescentar alguma questão nessa jornada, alguma observação, algum detalhe que você acha que é importante Cara, mencionar? pode ser, vou comentar bem rápido. A minha experiência é um pouquinho diferente da do Diogo. A gente, desde quando eu captei lá em 2012, eu sempre dei a sorte, de certa forma, de captar com fundos. Então, eu passei por 3 rodadas de investimento, estou passando pela terceira agora, 2 na Configure, né? A segunda que estou passando agora e a primeira na primeira empresa. Então, a gente já passou por algumas coisas que o Diogo comentou. Acho que uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que o pessoal sempre tem a ideia, e eu também tinha no começo, é que depois que você conseguiu chegar num acordo com o teu investidor, né, futuro investidor, de quanto de aporte ele vai fazer, quanto de dinheiro ele vai colocar na companhia, por quanto de participação, o problema está resolvido. E é radicalmente contra, assim, é aí que o problema começa, e aí se passa por todas essas questões que o Diogo comentou. É uma coisa que para a gente foi uma novidade, de certa forma, agora, porque a gente também define o term sheet, é uma prática comum do mercado. Nessa rodada que a gente está agora, a gente está bem no finalzinho, então a gente já define os contratos definitivos e tudo mais. Só que no primeiro round de investimento a gente tinha um investidor e agora a gente está conversando com outros, né? Então a gente tem que conciliar os interesses do investidor que já é meu investidor hoje com os interesses dos investidores que estão entrando. Então tem, assim, ainda mesmo tendo um term sheet já pré-definido, rolou alguma discussão. Para a gente essa discussão foi, vou dizer, uns 40 dias, de vai e volta e abre call com 10 pessoas, cada um com seu advogado, para definir. E apesar dos 40 dias de vai e volta, foi bem tranquilo, assim. Acho que uma das coisas é conseguir entender qual que é a preocupação. Às vezes tem essa cláusula contratual que fala um monte de coisa lá no inglês ou português super rebuscado, e aí quando chegar no impasse assim, mas cara, qual que é a tua preocupação? Você quer se proteger do quê? Cara, não, minha preocupação é, então se é essa, vamos fazer assim, assim, assado, porque daí aí atende você, atende o outro, e aí chegar nesse meio termo às vezes é um pouquinho enrolado, mas é isso, quando todo mundo quer fazer acontecer, faz, né? Acho que é mais isso, todo mundo consegue achar uma solução em conjunto. E pra gente também, assim como o do Diogo, acho que no final você sempre tem um sentimento de que, porra, esse contrato ficou massa, porque é um desafio mesmo conseguir conciliar os anseios de todo mundo ali. E a gente também teve uma call super bacana, cheio de gente e tal, mas todo mundo, pô, vamos fazer assim, assim, assado, puxa daqui, puxa dali. E daí a gente chegou num contrato que é bacana, assim, que atende a todas as preocupações de todo mundo. Mas a gente também não imaginava que essa segunda parte demorasse tanto, porque foi a nossa primeira vez, tipo, adicionando novos investidores. A gente já tem um investidor, isso eu posso falar, que é a Cedro Capital, que é um fundo de investimento, então tem toda uma questão de governança, burocracia de um fundo de investimento tradicional. A gente está adicionando outros fundos agora, então a gente também não sabia dessa experiência e foi legal, assim, foi sofrida, mas foi legal. Acho que o resumo é esse. Adiciona uma camada de complicação aí, né? Fora o que você tem que discutir já ali, term sheet e tal, você tem que olhar para trás para saber se não está ferindo nenhum direito anterior e tal. Então, tem que dar uma ajustada nisso aí. Cara, achei interessante que vocês dois falaram, assim, mencionaram que de repente o Diogo falou assim, cara, eu li aquilo ali, vi que não entendia nada, fui parar para estudar. Furlan mencionou também, cara, tem umas cláusulas ali com português rebuscado, em inglês e tal. Aí eu queria perguntar para ti, Furlan, uma cláusula assim que você, pô, achou cabeluda pra caramba e que de repente depois não era tão cabeluda assim, ou que realmente era cabeluda, que depois você entendeu, mas entendeu o que era? Cara, tem várias, assim, eu diria, né? Então, geralmente, geralmente os vetos do investidor, então, isso sempre é preocupante, né? Então, o investidor no começo, ele tem que pensar com a cabeça do cara também, né? Então, assim, o cara tá colocando o dinheiro dele, de certa forma, para alguém gerir. Então, o cara quer ter o mínimo de controle sobre como esse dinheiro vai ser gerido. Então, o cara vai poder vetar isso, vai poder vetar aquilo, vai poder se você quiser comprar, sei lá,
algum bem para tua empresa que passe de X mil reais, ele vai poder vetar se ele quiser. Então, essas coisas sempre dão uma preocupação. Porra, então eu não posso usar o dinheiro para minha companhia. Não, não pode. Muitas vezes, salário dos fundadores, não é o nosso caso aqui, mas já conheço gente que tem. Então, assim, tem várias cláusulas que você olha, né? Tem umas cláusulas tipo drag along, tag along, em que momento o investidor pode te forçar a vender a companhia. Então, se o cara achou uma pessoa que vai pagar tipo 10 vezes o que a companhia vale, ele pode te forçar a vender, para não perder a oportunidade. Então, tem essas cláusulas, no começo elas assustam um pouco, e daí e eu concordo 200% com o Diogo, que cara, não dá para fazer isso sozinho, tem que ter advogado, tem que ter advogado especialista em startup, e tem que ser alguém de confiança. Então, a gente tem uma advogada que está com a gente desde o início, e a gente tem muita confiança nela. Então, eu falo assim, Nath, não entendi nada dessa cláusula aqui, velho. A gente... por detrás, quando a gente fala assim, Nath, o que isso aqui faz? Ela faz isso aqui. Tá, quer dizer que eu posso me foder ou não? Ela pode. Então tá. Então, pô, não dá para fazer assim. E aí você vai lá e conversa com o outro cara. Cara, assim não dá, não funciona para mim e tal. Ou você vai falar, não, isso é normal, todo investidor pede, isso aí eventualmente nunca vai acontecer, mas se acontecer, ele quer ter essa proteção do lado dele. Acho que é muito mais de entender, assim. E aí, quanto mais você vai evoluindo, vamos dizer, menos assustadoras as cláusulas vão ficando, porque você vai se habituando com elas, assim. Mas no primeiro baque, no meu primeiro investimento lá, 2012, cara, eu fiquei assustado com, quase todas as cláusulas, assim, né? Porque tá sempre muita coisa defendendo o lado do investidor, tá? Tem que pensar um pouquinho a cabeça do cara. Mas tem vários, tipo lock-up, por exemplo. Então, quanto tempo os empreendedores têm que trabalhar na companhia? Eles não podem sair da companhia nesse período, porque se eles saírem, eles perdem tudo. Porque, na prática, o investidor não está investindo na companhia em si só. Está investindo na companhia com os empreendedores. Então, você não pode pegar um investimento e depois sair depois de 3 meses. Então, tem um monte de cláusula que você vai... Parece preocupante no início, mas você vê que é normal, assim, tipo, do processo, assim, né? Regras do jogo, assim, na prática, né? Faz parte do processo. Tem umas, como o Diogo mencionou no começo, que são meio que bois de piranha da negociação, né? O cara não quer aquilo, mas ele coloca ali para... Você já percebeu isso, Arthur? Que tinha umas assim que... aquela cláusula que ele coloca assim, para quando você reclamar, e outro cara fala assim, pô, mas eu acabei de abrir aquela outra cláusula para você, mas aquela outra que ele abriu, ele nunca quis. Ele colocou só para ter uma cláusula que ele te dá para você sentir que está saindo na vantagem. Cara, é normal, assim, acho que faz parte da negociação. E você, Diogo, tem alguma cláusula assim que se assustou e depois continua assustado, ou que se assustou, mas depois não, entendi, faz sentido, ou como o Arthur falou, pensando com a cabeça do investidor também, que eu acho que esse exercício é muito importante, né? A gente tem que também se colocar ali do outro lado, pô, eu estou botando uma grana na mão desse cara para ele gerir a minha grana, gerir essa empresa, e o meu negócio é que essa grana multiplique 2, 3, 5, 10 vezes, né? Então eu tenho que ter esse cuidado também. Qual que é a tua visão, Diogo? Tá, eu tenho eu vou aproveitar para fazer uma espécie de um desabafo aqui, tá? Então, meus comentários principais sobre esse assunto são: sim, tem muitas cláusulas que eu acho assustadoras. Eu, no lugar do investidor, consigo entender perfeitamente o conceito e a motivação dele para colocar essas cláusulas, porém, eu entendo que tem uma assimetria brutal entre o poder de barganha dos investidores e dos empreendedores no Brasil. Então, você tem um conjunto muito pequeno de fundos de VC, sei lá, não tem 50 fundos realmente bons, confiáveis e profissionais no Brasil, talvez tenha 50, mas é um número bem pequeno comparado com outros ecossistemas. E todo mundo se conhece, todo mundo está no WhatsApp, todo mundo se encontra e toma cerveja e café junto. Então, o poder da negociação, no meu entendimento, é muito maior atualmente para os investidores do que para as startups. Dito isso, os caras usam o argumento de mas isso é padrão, mas todo mundo faz isso, mas isso está em todos os outros term sheets, todas as empresas do meu portfólio assinaram assim. O que para mim não é um argumento bom. Não é só porque você vinha fazendo errado até agora que você pode continuar fazendo errado, mantendo essa cláusula, e aí o jargão do mercado é cláusula leonina, dentro do seu term sheet ou do seu contrato de investimento. Então, eu espero que a gente mude isso em breve, conforme o ecossistema vai crescendo. Eu acho que essa
essa disparidade de forças tende a ir se equilibrando conforme mais fundos forem surgindo. Então, espero que isso aconteça e aconteça rápido aqui para a gente, para que a gente tenha mais boas empresas surgindo e que possam trabalhar com um pouco mais de liberdade ou de... Eu acho que talvez a palavra seja essa, de liberdade mesmo, né? Eu acho que o Diogo falou, só um ponto, que é bem isso, mas assim, a gente comentou que tem essas cláusulas, tem que pensar com a cabeça do investidor e chegar uma hora que você pensando com a sua cabeça, com a dele, com a do mercado, não faz sentido ainda. E o cara fala assim, cara, isso aqui eu não posso abrir mão. E aí vai do empreendedor pensar, porra, vamos abrir mão disso ou não vamos? Vamos bater o pé ou não? E aí, essas cláusulas são sempre muito difíceis de discutir, assim, muito difíceis. E aí tem um argumento que eu acho que dói muito também, que é quando o cara fala assim, mas isso é para... Assim, eu, investidor, estou entrando no risco. Quando o Arthur falou, o investidor está colocando o dinheiro dele, eu tenho uma correção aí, se é um fundo de venture capital, não é o dinheiro dele. O gestor do fundo não é dono da grana, ele só é o cara que decide para qual startup que ele vai colocar o dinheiro. Eu acho que isso é um ponto muito importante para deixar claro aí. Mas tudo bem, ele também está vamos falar, na cadeia de confiança e na cadeia de risco. Ele está botando dele na reta quando ele faz um investimento em uma startup. Beleza, isso é indiscutível. Mas só para deixar clara essa diferença aí. Uhum. Então, o cara coloca a grana, ele usa como argumento que é um investimento de alto risco e, por conta disso, ele precisa ter algum conjunto de direitos e de vetos e essas coisas, o que para mim faz sentido. Só que eu acho que ele extrapola o limite do razoável quando o conjunto de direitos e de preferências e de vetos tenta reduzir a zero o risco do cara. Então, assim, você não pode falar que você está fazendo investimento de alto risco e, ao mesmo tempo, tentar trazer o risco para zero. Tentar mitigar o risco com governança, com boas práticas, com o smart money, com ajuda na execução, na comercial, na estratégia da empresa, esse tipo de coisa, para mim faz todo sentido e é muito bem-vindo. Tentar trazer para zero o risco, colocando um monte de proteção jurídica e esse tipo de coisa sobre os empreendedores, eu não acho razoável. Legal, eu quero pegar o ensejo que vocês falaram aí, porque isso é muito, muito, muito interessante, esse posicionamento de vocês, porque, assim, como tudo, isso é um mercado, né? E que quando um lado, oferta e demanda, está desbalanceado, ocorre essa assimetria em poder de barganha que o Diogo está falando. E aí é interessante porque uma das missões da Cotidiano Aceleradora é justamente fazer educacional de novos investidores e destravar capital. Ou seja, a gente tem como missão educar empreendedor, acelerar startups, melhorar o ecossistema, mas da outra ponta aqui, a gente tem como missão também destravar capital e educar novos investidores. Tem investidor anjo aqui assistindo a gente, tem potenciais investidores anjo assistindo a gente, que são essa turma que, uma vez fazendo esse educacional, aprendendo como se faz investimento, vai aumentar o lado dessa oferta de capital aqui, né? Para justamente equilibrar esse mercado e possibilitar o Diogo fazer o que ele falou que pretende fazer. Ele fazer um roadshow e ele escolher qual que é o fundo, porque como é nos mercados mais amadurecidos, o dinheiro é o de menos, o dinheiro existe, né? Para bons empreendedores, o dinheiro existe e é farto. Mas o smart, aquele cara que faz conexão, aquele cara que agrega mais, realmente a gente, com essa missão, a gente espera que dentro da Cotidiano a gente consiga tem conseguido fazer esse educacional do lado do investidor e destravando esse capital também. E aí, nessa linha, é interessante uma questão que o Diogo mencionou, que ele fez uma captação via Equity Crowdfunding. Então, Diogo, se você puder explicar um pouquinho mais o que é o Equity Crowdfunding e a diferença na tua experiência como CEO e fundador de uma startup, de receber esse investimento de uma pancada de gente, né, pulverizado, e receber um investimento ainda maior de um ente só. Como é que foi a experiência do teu lado e como é que é essa diferença de captação? Ótimo. Eu não vou poder comentar ainda sobre como é que é o dia a dia após a captação, porque eu ainda estou terminando o deal com o fundo, mas eu posso falar sobre a experiência da captação em si, né? Então, tem as etapas muito parecidas. Você tem que começar o namoro, tem que mandar as informações preliminares, tem que preparar um PowerPoint, um vídeo, deixar o site bonitão, essas coisas todas, para que o seu investidor, seja ele institucional, né, o fundo,
ou o investidor coletivo, a pessoa física que vai ver a tua empresa lá na plataforma, fique encantado com a sua empresa, sinta firmeza, se sinta seguro de colocar o dinheiro no seu negócio. Então, principais diferenças, eu acho, poder destacar logo. Primeiro, o investidor pessoa física, ele sente geralmente muito medo, eu acho, de estar sendo enganado. Então, o cara, né, como é que é a plataforma? O cara digita lá, startmeapp.com.br. Aí ele chega lá, tem um cardápio de todas as startups que estão captando investimento nesse momento. Então, tem diferentes setores, segmentos, propostas, valores, tudo isso. Né? Às vezes até nível de maturidade, tem startup que já está faturando, tem startup que já tem break-even. A nossa estava num período mais inicial, vamos colocar assim. Então, acaba sendo um primeiro desafio você convencer o cara de que é uma startup séria, de que você vai pegar o dinheiro dele, vai fazer bom uso, que o dinheiro que é suado para ele juntar lá e investir 5, 10, 15 mil reais na sua empresa, você vai levar com responsabilidade para poder tentar fazer o negócio dar certo e, eventualmente, dar um retorno para esse investidor. No caso do investidor institucional, do fundo, é um cara que já é profissional, ele já tem todo o vocabulário, ele já tem toda a experiência, ele consegue comparar a sua empresa com outros, ele consegue comparar a sua empresa com outros do próprio portfólio dele, ele pega os riscos muito mais rápido, ele consegue avaliar e filtrar muito mais rápido se é um empreendedor bom ou não, se a equipe de fundadores é complementar, ele já tem as habilidades que precisa ou não. Então, eu diria que a principal diferença é nas perguntas que você tem que responder para conseguir convencer o investidor a colocar a grana na empresa de fato, né? A segunda diferença eu acho que é tão grande quanto, na verdade, então tem duas principais, na diligência que é feita. Então, no caso do crowdfunding, né, do investimento coletivo, a avaliação ela é feita pela plataforma, no nosso caso a StartMeApp, antes de você lançar o investimento. Então, a StartMeApp é responsável por fazer uma avaliação jurídica, contábil, dos balancetes, da estratégia, do plano de negócio, tudo isso. E aí ela fala assim, está carimbado, eu confio no plano da Origem, vou colocar ela dentro da minha plataforma aqui para os nossos investidores poderem avaliar. No caso do fundo, a diligência ela é feita depois que já é assinado o term sheet, e aí como é que eu coloco? O investidor, no caso da plataforma coletiva, não é quem realiza a auditoria. Ele pode ver a auditoria que foi feita e concordar ou não com ela, obviamente fazer perguntas, tirar dúvidas e tal. Mas no caso do investidor institucional, é ele quem faz a avaliação de fato. Então, o cara que coloca a grana é o cara que faz a avaliação completa. Tem mais algum ponto que você quer que eu comente sobre isso, Sal? Não, acho que é isso. Ver se o Arthur quer acrescentar alguma coisa nessa questão. Eu sei que ele não fez captação via crowdfunding. A gente não fez via crowdfunding, porque é óbvio que, cara, investimento, e ele está muito, muito alinhado com a estratégia da companhia no longo prazo, assim, né? Então, tem uma série de decisões ali que, cara, tem a ver com a empresa, e às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para o Diogo, o que deu errado para o Diogo não necessariamente pode dar errado para mim, então isso está muito alinhado com cada empresa, né? A gente, na Configure, a gente sempre gostou de trazer investidores que tivessem alinhados com a nossa tese de longo prazo, no que a gente vê da companhia lá na frente, e que aportassem mais do que só dinheiro. Então, bem isso, porque dinheiro é bom, é óbvio, né? Mas a gente gosta daquele cara que consegue te abrir uma porta, assim, que fala assim, pô, você tá sempre tentando falar com esse cara, não conseguiu, calma, eu vou mandar um zap para ele aqui, ele vai te receber daqui a 2 semanas. Então, isso vale muito mais que dinheiro, às vezes, né? Então, a gente sempre buscou esse tipo de investidor, assim. E é isso que o Diogo falou ali, pô, num fundo isso já é mais estruturado, é um cara que vai te trazer conexão junto com o dinheiro, e no crowdfunding, a gente nunca teve essa experiência, assim, mas é uma coisa que deve ser mais diluída, né? Não sei como é que isso funcionaria, mas acho que é um pouquinho mais diluído, assim. Até para dar explicação e aí dar uma contextualizada também, essa questão do crowdfunding, a regulamentação é bem recente, a Origem não deixa de ser pioneira nessa questão de captação via plataforma de crowdfunding.
regulamentação da CVM permitindo isso, sem a necessidade de pedir uma autorização prévia para realizar aquela oferta pública de captação, né? Então, a plataforma se registra na CVM, pede autorização, a CVM autoriza, e aí a plataforma tem que seguir diversas regras para realizar essa captação. E é interessante porque encaixa, esse tipo de captação encaixa com o que a gente via falando, a questão de destravar a capital, e aí uma visão macroeconômica do que a gente vem passando também, que a taxa de juros lá embaixo, no Brasil, as pessoas vão ter que botar o dinheiro delas em risco para fazer esse dinheiro render, né? A gente vem de décadas acostumados aí com o dinheiro rendendo em aplicações seguras, no próprio governo rendendo absurdo, e agora não, agora as pessoas vão ter que ir para risco, e aí vão começar a estudar, a avaliar plataformas como essa e como outras de investimento, para botar ali uma pequena parte do capital nesse risco que é inerente às startups, mas que, claro, também, como todo investimento, quanto maior o risco, a tendência de retorno é de ser maior, né? Ou a probabilidade de retorno vai ser maior se ele acontecer. Tem uma pergunta aqui da Carolina Gussi. Gostaria de ouvir do Diego e do Arthur o que mais eles valorizam no advogado da startup, que acreditam ser essencial nesse profissional para conseguir a confiança dele. Então, o Arthur já falou aí que tem a Nath, né, Arthur, já de longa data, depois eu passo para o Diogo. Então, cara, acho que basicamente tem 2 pontos ali que eu acho que são cruciais em todo advogado de startup. O primeiro deles é ser da área de startup, porque tem muitas cláusulas que são muito específicas do cenário de startup. Então, coisas como, sei lá, vesting, como debêntures conversíveis, mútuo conversível, todo esse tipo de estrutura que meio que só existe para startup, é muito mais comum para startup. É bom você ter um advogado que tenha bastante know-how com relação a isso. E o 2, né, acho que aí, para a gente aqui na Configure, é quase que um mantra de todo mundo com quem a gente trabalha, é confiar na pessoa, assim. Então, a gente tem a confiança. Então, quando eu falo com a Nath, nossa advogada, assim, cara, isso aí não precisa se preocupar que tá tranquilo. Pô, isso aqui é bem sensível, acho que é bom você voltar lá e dar uma conversada com o Felipe a respeito disso, para a gente ver que caminho a gente vai seguir, né, como é que a gente vai se posicionar com relação a essa cláusula aqui. Então, acho que no ponto é esse, tem um cara especializado que você confia. A grosso modo, é isso, assim. E eu sempre sugiro que tenha um advogado desde o começo da empresa. É caro, a gente sabe, a gente paga advogado aqui, então, principalmente no início da companhia, é muito difícil, mas é um investimento que sempre vale a pena, assim, porque depois, para resolver um problema que às vezes foi criado lá no início por um contrato que você baixou da internet a minuta e só alterou, dá muita dor de cabeça, assim. A gente nunca passou por isso, felizmente, porque a gente sempre teve advogado desde o começo, mas a gente teria feito grandes, vamos dizer, burradas se não tivesse tido advogado desde o início, assim, para ser sutil. Do nosso lado, eu faço coro com o Arthur. Essencial é a pessoa, a menina, ser especialista em primeiro lugar e a confiança empatada em primeiro lugar. Então, para a gente foi fácil saber essas 2 coisas, porque o Saulo já é o advogado da Cotidiano, que é a aceleradora. Então, essas 2 coisas já vêm facilmente. A gente consegue testar a competência e a confiabilidade dele, conversando com algumas pessoas que já estão sob a tutela, vamos colocar, dos trabalhos dele. O que eu considero, que eu mais valorizo, na verdade, e aí no Saulo especificamente, é que com a Origem ele teve muito skin in the game. O que é isso? Ele entrou no risco na nossa empresa. Então, além dele ser o nosso advogado, prestador de serviço, ele confia tanto na visão de longo prazo da empresa que a gente fez um arranjo com ele em que a remuneração dele está atrelada ao sucesso da companhia. Então, isso para mim é maravilhoso e eu recomendo para todo mundo. Inclusive, já indiquei o Saulo para outros colegas empreendedores desse mesmo modelo. Então, eu valorizo isso demais na relação que eu tenho com ele. Eu não diria que é essencial, né? Se você tem um bom advogado à disposição com um preço justo, justo significa, né, de novo, fazendo coro com o Arthur, caro, porém, que fica mais barato do que a alternativa, a frase famosa, né? Um advogado bom custa caro, um advogado ruim custa mais caro ainda. Eu acho que o que eu valorizo
talvez esse ponto, assim, o quanto que o cara aposta na empresa de fato e a gente não é só simplesmente mais um cliente para ele. E valoriza tanto a ponto de arriscar o resultado dele de maneira atrelada ao resultado da empresa. Legal. Tem uma pergunta aqui do Sérgio, que eu acho que é melhor eu responder, mas eu já vou deixar vocês pensando aí. A gente já está aí faltando só 10 minutinhos. Vocês pensando aí, vocês já deram dicas, né? Mas outras dicas para quem está começando, para quem quer empreender, ou de repente, caso vocês tenham dicas para quem está do outro lado, né? Para quem quer advogar nesse ramo também. Mas eu acho que voltado assim para o empreendedor. Cara, estou montando startup e daqui a 2, 3, 4, 5 anos eu quero ser investido por um fundo de venture capital, né? Como começar, ou lições que vocês aprenderam aí na jornada que acho que vale a pena começar, e se tiver para quem quer advogar na área também. Enquanto vocês vão pensando, eu vou responder rapidamente a pergunta do Sérgio. Só para resumir, Sérgio, é uma negociação privada, sim, essa negociação desse contrato ela é privada. Claro que a gente tem todo o arcabouço legal, Constituição Federal e legislação infraconstitucional a ser seguida, mas é uma negociação que tende a ser bem livre, bem flexível dentro desse arcabouço, né? Então, não tem muita barreira, assim, além da conta em termos de legislação. A gente tem um marco legislativo das startups que está sendo debatido aí na Câmara dos Deputados. A gente não sabe quando que isso vai sair da Câmara, tem que ir para o Senado, etc. Mas, por enquanto, para esse tipo de papo que a gente está tendo, não tem nenhum tipo de barreira, não. Vou passar aí para o Furlan para dar aí as dicas, as questões, os bizus que ele aprendeu aí na jornada, para quem está começando ou para quem já está nessa jornada aí um pouco atrás. Legal. Cara, eu acho que isso de quem está começando, acho que vai muito... No início está definindo uma visão de longo prazo de uma empresa que ela nem existe, a grosso modo, né? É uma ideia que você vai evoluir. E isso é bem particular, como assim, cara, a questão de investimento está muito alinhada com a estratégia e visão de longo prazo dos empreendedores e dos fundos que estão ali junto, né, apostando na ideia. Mas uma coisa que eu acho que eu sempre bato na mesma tecla, assim, em todos os lugares que tem oportunidade, é que eu acho que é um erro de início, assim, cara, não criem empresas olhando para investidor. Criem empresas olhando para o cliente. Cara, vai buscar o cliente, pega o primeiro cliente, pega o segundo, pega o quinto, pega o 10º, pega o 50º cliente. E, naturalmente, nesse processo de ganhar clientes, você vai esbarrar em gargalos que você vai precisar de dinheiro para sair do cliente 10 para o 50. E aí é hora de pegar um investidor. O investidor tem que ser um cara que vai turbinar um processo seu que já está funcionando. Que sozinho você certamente vai chegar no cliente número 50, mas você vai levar 12 meses. E com o investidor, você vai levar 3. Então, aí é hora de pegar um investidor. Então, o meu ponto parece meio que um contrassenso quando a gente fala assim, né? Quando eu falo pelo menos, que é... para pegar investidor, você tem que não olhar para investidor, você tem que olhar para... Cara, o investidor quer uma empresa que seja sustentável, que tenha um produto bom, que os clientes gostem, que esteja crescendo. Então, você tem que focar nisso, tem que focar, então, em um produto bom, ter uma entrega boa, ter cliente satisfeito, ter cliente crescente, não ter cancelamento. E, naturalmente, você vai encontrar gargalos de crescimento que vão ser resolvidos com dinheiro e com networking, que um investidor vai te trazer e tudo mais. Mas não cria uma empresa, assim, eu vejo muito em startup, o cara fala assim, eu quero criar uma empresa, o cara criou a ideia lá e tá com o PowerPoint, vai procurar um investidor. Não, cara, vai procurar um cliente, vai emitir nota fiscal, vai passar por todos os problemas que toda empresa passa, mesmo que pequenininho, vai ter o primeiro cliente. Cara, o primeiro cliente dá muita dor de cabeça, vai te ensinar um monte de coisa sobre mercado, produto, evolução. Do primeiro, você vai ver que sair do primeiro cliente para o segundo é muito difícil, do segundo para o quinto é muito difícil, assim vai. E quando você começar a crescer, você vai saber exatamente o volume de dinheiro que você precisa, exatamente é exagero, mas você vai saber com muito mais precisão o volume de dinheiro que você precisa, aonde que esse dinheiro vai te levar, você vai ter muito mais conhecimento de mercado, como utilizar esse dinheiro que o investidor está te dando. Então, o meu ponto é, tipo, cara, investidor é uma coisa, ele tem que ser um turbo para a empresa e não um galão de oxigênio. Óbvio que eventualmente você vai precisar de um galão de oxigênio, também não tem problema pegar, a gente já pegou e faz parte do processo. Mas tem que olhar do ponto de vista de, cara, cria uma empresa e traga investidores que vão te ajudar a levar essa empresa mais adiante. Então eu sou um pouquinho
Acho que a lógica é ao contrário, assim, né, de não buscar investidores. Quando você não busca investidores, busca clientes, os investidores aparecem. Então, seria meu conselho principal aí. Para variar, eu concordo com tudo que o Furlan falou. A gente tenta fazer nessa mesma linha aqui. Tentando dar, sei lá, dicas de ordem bem prática, eu acho que coisas muito importantes para você, empreendedor, conseguir tomar investimento com algum investidor profissional são, primeiro, entender o que é um fundo de VC. Então, entender o que é o gestor do fundo, um limited partner, um general partner, como é que é o processo de levanta, né, de raising de capital do fundo, para depois um processo de deploy, para depois um processo de exit. Entender esse tipo de coisa ajuda muito na hora que você vai sentar na mesa para discutir com o fundo. Eu diria que isso é requisito para começar essa negociação. Eu sugiro devorar todo o material da Y Combinator. O Y Combinator é uma aceleradora de startups lá dos Estados Unidos, talvez uma das melhores, ou pelo menos referência mundial. Eles têm muito conteúdo extremamente valioso e gratuito, tanto em texto quanto em vídeo no YouTube. Então, recomendo fortemente. Eu gastei muitas horas lá para poder aprender com o que eles oferecem. Tá? E eu acho que um terceiro ponto é o seguinte: eu concordo com o Arthur que você faz a empresa como se não fosse buscar um investidor sabendo que vai precisar. Eu queria adicionar isso o seguinte: não comece a conversar só com o investidor na hora de você pegar a grana. Então, uma coisa que todos os investidores falaram para a gente, sem exceção, é o seguinte: pô, legal, gostei de ver a sua empresa, gostei de conhecer, vamos continuar conversando? Né? E aí, nunca o investimento vem uma semana depois. O cara, principalmente se você está no começo da jornada, ele vai querer te acompanhar um pouco, até para ele poder avaliar a sua capacidade e a sua velocidade de execução. Então, né, vamos supor que hoje você conhece o investidor, no mês de julho. No mês de setembro, o cara vai te mandar uma mensagem e falar assim: pô, me conta as novidades aí, o que aconteceu nos últimos 3 meses? O que você conseguiu fazer? O que você tem agora que você não tinha na última vez que a gente conversou? Isso acaba sendo muito valioso para você ajudar o investidor a perder aquele medo que eu comentei lá atrás, de estar fazendo o investimento errado, né, ou de estar entrando na empresa errada. Então, eu acho que você faz um relacionamento, você vai construindo, vai mantendo vários investidores formados, conversa de vez em quando, manda as atualizações e tal. Na hora que você for levantar o capital de fato e fazer a rodada, aí você já tem gente que te conhece, que já está acompanhando o seu histórico, que já viu um pouco da sua capacidade de execução, da sua história. Eu acho que isso facilita muito. E até só adicionando o que o Diogo falou, concordo também, e até para, às vezes, ajudar a resolver um desafio assim, na empresa, assim, putz, cara, eu estou passando por esse desafio aqui, a gente está com esse problema para ser resolvido, a gente não encontrou uma solução ainda, e são raras essas conversas que eu tenho com investidores que eu não saio pensando, puta, velho, como eu sou burro, como é que eu não pensei nisso antes? Porque, querendo ou não, esse cara está falando com dezenas de empresas, ele está vendo um monte de outros empreendedores resolvendo problemas, então a absorção que esse cara tem de soluções que ele pode te sugerir, mesmo que não seja tão investidor, porque, pô, às vezes o cara não é assim, se for melhor ainda porque você é beneficiado e ele também. Mas às vezes o cara não é, só uma conversa que você tem com um cara que, putz, tem uma experiência legal, que pode te agregar, geralmente eles gostam disso, né, assim como o Diogo falou, de acompanhar a companhia e tudo mais. E geralmente esses caras têm muito a agregar, assim, muito a agregar mesmo. Então, conversa com o investidor que nunca é tempo que você deixou vamos dizer, de investir na sua companhia, assim. É sempre um tempo muito produtivo que você acaba aproveitando depois. Ainda tem aquele ditado, né, Arthur, que diz assim: se você quer dinheiro, peça conselho, né? Então, cara, vai lá pedir conselho, o cara te ouve, vai pegando mais informações e vai sabendo mais da sua empresa, de repente sai um deal daí. Galera, a gente já está chegando aqui no nosso finalmente. Eu vou deixar um tempinho daqui a pouco para vocês se despedirem. De antemão, agradeço a vocês pela disponibilidade, agradeço a todo mundo que está aí assistindo a gente até agora, 8 horas da noite. Tem alguns recados aqui para dar. A gente, como o Diego mencionou, a Y Combinator está cheia de material lá nos Estados Unidos. A Cotidiano está tomando para si essa missão também de produzir esse material. Então, por isso que a gente está fazendo esse talk aqui hoje.
A gente tem também Papo de Empreendedor com o Henrique na quarta-feira. A gente tem um websérie sobre Venture Capital com o Froz na sexta-feira. Todos esses eventos são semelhantes a esse aqui de hoje, mais temáticos, né? Então, quem quiser saber mais, vai lá no Simpla, www.simpla.com.br/cotidiano. Tem um canal do YouTube na Cotidiano, o canal da Cotidiano no YouTube. Tem também os meus canais, meu Instagram, Saulo Miquiles, e meu YouTube, Doutor Startup, que a gente está sempre produzindo esse conteúdo, justamente como esse giveback aí para o ecossistema, para a gente melhorar essa assimetria de informação que o Diogo mencionou. Então, quem quiser buscar mais informação, siga esses caras aí, que eles estão no topo dessa linha aí, levando o ecossistema, já tem bagagem. Siga Cotidiano, siga a gente, que vocês vão ter muita informação para entender melhor e para digerir tudo que está acontecendo no ecossistema. Arthur, Diogo, muito obrigado. Vou abrir para vocês se despedirem aí da galera. Valeu. Muito bom. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Se tiver alguma dúvida pontual também, pode me mandar depois por, sei lá, e-mail, Instagram, WhatsApp, sei lá. O pessoal pode passar meus contatos. E, cara, acho que a gente sempre, o recado final é, cara, a gente espera que desse papo aqui saiam novas startups, novas empresas, novos investidores, e que a gente consiga fomentar o ecossistema, porque assim, então o ecossistema mais maduro depende de todo mundo, né? Empresa, empreendedor, investidor, tem que ter a cadeia completa para se retroalimentar. Então, obrigado por todo mundo e qualquer dúvida, à tua disposição. Também só tenho a agradecer, obrigado por todo mundo que está assistindo, obrigado, Saulo, pelo convite. Quem quiser o meu contato também, acho que deve ficar depois aí. Meu e-mail é diogo@origemmotos.com.br. Um abraço para todo mundo que está assistindo. Um beijo para a Laís. Valeu, galera. Duduzão, tá por aí? Obrigado, Duduzão. Saulo, pediu para o pessoal também para preencher um form que eu coloquei lá no link. Boa. Satisfação. Pessoal, por favor, preenche um form aí. Pedir para o Dudu botar de novo, que ele subiu aí no chat. Bota de novo, Dudu. Para a gente saber pesquisa de satisfação sobre essa conversa, para a gente estar sempre melhorando. Então, é rapidinho, a gente pede a vocês que respondam aí. Valeu, galera. Boa noite, até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.